Deixa eu compartilhar com você mais um texto que está lá em Mateus 25, que é a parábola das 10 virgens. O Senhor me pediu para me compartilhar esse texto também, que tem algo muito importante que eu vou falar com vocês. Mas antes, deixa eu te falar. Jesus é o nosso bom pastor. Foi Jesus quem deu a vida dele. Foi Jesus que morreu por nós. É Ele quem cuida de nós, é Ele que limpa nossas feridas, é Ele quem nos protege do lobo. É somente Ele. Os outros pastores, os outros líderes, faz aquilo que o básico mínimo. Não dão a vida pela gente, não morre por nós, não nos cuida, não cuida da forma que Jesus gostaria que eles cuidassem. Então, não se apegue às pessoas aos médicos espirituais, não se apegue a ninguém, se apegue a Deus e deixe Ele guiar o seu caminho. Deixa eu ler essa parábola que diz assim: então o reino do céu será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficou sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dai-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas, vão e compre óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entrou com ele num banquete de casamento. E a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltou, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigie, pois não sabe o dia nem a hora da volta. E algo que me chama muita atenção, que o Senhor me trouxe assim no pensamento, quando eu li sobre isso, que ele me trouxe para esse texto, foi: a gente precisa despertar. Eu falei isso na mensagem anterior e o Senhor, isso queimou no meu coração, sabe? Quantas igrejas estavam dormindo antes da pandemia? Dormindo, adormeceram e não quis mais acordar. O problema não é dormir, descansar, tudo isso é ótimo. Jesus até recomenda pra gente descansar e dormir. Mas há uma hora qual a gente precisa despertar e acordar. Principalmente se a gente tem pouco óleo de reserva. E teve um pastor que falou algo muito importante, a qual o Espírito Santo ministrou algo no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Ele falou assim, ele estava falando sobre a taça da ira do Senhor, que vai ser derramada. E ele falou que a pandemia foi uma gotinha da taça da ira do Senhor. E o Espírito Santo começou a falar isso comigo. E eu falei: será, Espírito Santo? O Espírito Santo falou: foi, filha, fui eu, não foi demônio não foi Satanás não, fui eu. Eu derramei uma gotinha. E o que eu quero te dizer é, se a gente não desperta, se a gente não acorda, viram outras gotas, sabe? O Senhor tem falado isso comigo no meu secreto. A gente precisa acordar como igreja. Ainda tem muitas igrejas que estão dormindo e não quer acordar, que é necessário um grito. Sabe quantas pessoas o Senhor tem levantado para dar o grito? Que o papel delas é fazer como João Batista. João Batista preparou o caminho para Jesus. E a gente, como igreja, temos que estar sensível à voz do Espírito Santo para, se a gente for usado só para dar o grito, para acordar igrejas. Aqui elas ouviram o grito, elas estavam dormindo, adormeceram e não quiseram acordar. Foi necessário, alguém gritou. Teve um grito para elas despertar. Sabe, precisamos despertar para aquilo que o Senhor está fazendo, quer fazer. Porque a taça, a qual foi derramada uma gotinha, porque eu creio nisso, o Espírito Santo falou isso comigo, ela ainda está cheia. Ainda tem outras gotas para serem derramadas. A gente precisa despertar como igreja, porque tem um povo, tem ovelhas necessitando daquilo que o Senhor nos chamou para a gente fazer. Cuidar, limpar, proteger, para que o lobo não venha e pega. Isso é um papel da igreja, das pessoas que o Senhor levantou. Ele faz isso. Jesus é o próprio pastor, o bom pastor, mas ele levanta pessoas que vai estar com ele nessas missões, nessas guerras. Eu e você precisamos estar com o ouvido atento para que
o Senhor venha nos poupar das gotas da ira dele e que a gente venha estar sensível pra gente ouvir o comando dele quando for necessário, nem que seja pra gente só despertar um povo que está dormindo. E dar o grito e falar: desperta, porque ele está chegando. O noivo está voltando. Há uma caminhada, há um caminho ao qual a gente precisa percorrer, andar, caminhar para o encontro dele. Não podemos ficar adormecidos para sempre. Não podemos ficar dormindo para sempre. Precisamos acordar como igreja. Precisamos ir ao encontro do noivo. Precisamos ter óleo na reserva. Precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, não só de lábios, mas de todo o coração. Precisamos estar cheio da glória do Senhor. Precisamos estar cheio do óleo dele. Precisamos dele. Desperta. Desperta, igreja do Senhor. Desperta, igreja do Senhor. Desperta, igreja do Senhor, porque a taça ainda está cheia da ira dele. A taça ainda está cheia da ira do Senhor. Ele vai derramar mais outras gotas se a gente não despertar. Ele vai derramar. Ele vai derramar porque ele é um Deus de amor, mas ele se ira. Ele se ira e ele tá irado com o povo dele. Ele tá irado. Ele tá irado com aqueles que não têm feito a vontade dele. Ele tem irado com um povo que tem se corrompido, que tem se vendido para o sistema. Ele tem se irado com o povo que abandonou o primeiro amor e agora deram as costas para ele. Ele está revoltado, ele está irado com essas pessoas. Não é com toda a igreja, não é com todas as noivas. Tem noiva que ainda agrada ao Senhor, que o Senhor vai buscar elas e elas estão acordadas, que elas não estão dormindo um sono profundo. Tem muitas noivas que estão acordadas, a qual o Senhor olha para elas e diz: elas são minhas noivas, eu tenho prazer nelas. Mas tem outras que estão dormindo e não querem acordar. Desperta, desperta, noiva do Senhor. Essa é a mensagem que eu tenho para você. E eu finalizo com essa palavra: desperta. Desperta, porque o Senhor, ele tá irado. Ele tá irado com aqueles que se corromperam. Ele tá irado com aqueles que se venderam para o sistema. Eu lembro que o Senhor falou comigo no meu secreto. Ele falou: filha, me entrega todas as suas promessas. E uma das promessas que o Senhor fez para mim foi: eu vou te levar nos quatro cantos desse mundo. Eu vou te usar nessa terra. E eu creio nessa promessa do Senhor. E ele falou: não se corrompa. Não se venda. Não vai pela multidão. E o Senhor, eu senti que ele tinha um medo, não sei como dizer essa palavra, mas de me perder. Porque eu falei para o Senhor: por quê, pai? E ele falou: muitos se perderam, filho. Muitos se perderam. Muitos vendeu sua dignidade por sistemas. Muitos se perderam, foram comprados. Muitos eram cheios de mim, eu usava. Mas quando eu dei tudo, quando eu levei, quando eu exaltei, quando eu deixei visível, se corromperam, voltaram as costas para mim. Que você possa ser uma noiva do Senhor, a qual ele olha e diz: eu tenho um prazer. Não só uma igreja. Não estamos falando de um templo, de um ajuntamento de pessoas. Eu e você que servimos, que aceitamos ele de todo o coração. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a noiva dele. Então desperta.